Olá, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui no culto do almoço. Vamos fazer a nossa meditação de hoje no livro de Jeremias. Amém? Jeremias, capítulo 9, verso 23 e 24. Amém? Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico das suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Irmãos, nessa manhã eu quero primeiramente orar, agradecendo a Deus, né, pelo dom da vida, pelo cuidado dele na nossa vida. E louvar a Deus porque a misericórdia dele tem sido constante sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E que não bastasse qualquer sabedoria, força e riqueza, e nada disso poderíamos nos gloriar mesmo. E às vezes eu me pego olhando para o Evangelho e vendo o quanto nós somos pouco, quanto nós somos limitados, o quanto nós somos necessitados da graça de Deus. Amém? Vamos orar por isso. Deus, em nome de Jesus, nessa manhã nós reconhecemos, ó Pai, a nossa dependência de Ti. Entregamos a Ti, Senhor, as nossas famílias, a nossa casa. E reconhecemos que se não fosse o Senhor, há muito tempo teríamos perecido. Há muito tempo teríamos desanimado. Há muito tempo, Senhor, perderíamos as nossas forças. Há muito tempo nossa riqueza teria, Senhor, se esgotado. Senhor, a nossa sabedoria humana, limitada, não teria alcançado os Teus feitos, não teria reconhecido, Pai, a Tua mão sobre nós. Mas aqui estamos, ó Deus, te pedindo graça, te pedindo, ó Pai, alívio, reconhecendo, Pai, que até aqui a Tua boa mão nos sustentou. Muito obrigada, Senhor, pela Tua beneficência, pelo Teu juízo, pela Tua justiça na nossa vida, na nossa casa, no meio dos nossos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? O profeta de Jeremias, ele vem trazendo uma narrativa de juízo, uma narrativa, primeiramente, do cuidado de Deus, né? E depois de um juízo, de uma justiça sendo executada na terra. E aí ele faz uma conclusão, uma sistematização de tudo que ele disse. Olha, de tudo que eu disse, eu quero falar em nome do Senhor. Estou aqui falando em nome do Senhor, porque assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Por mais que nos julguemos espertos para nós mesmos, experientes em coisas da vida, em lutas e em batalhas, por mais que nos julguemos autossuficientes em algumas coisas, o que não seria correto, mas em algum momento, em algum grau, alguém pode se sentir assim. Não é nisso que a gente precisa se gloriar, não é nisso que a gente tem que se gloriar. Não é só o seu vasto conhecimento sobre um assunto, sobre uma luta, sobre uma dificuldade que te faz se gloriar nisso. Isso não pode ser motivo. Isso não é motivo, segundo a própria palavra de Deus, segundo o próprio Deus falando. Isso não é motivo de você se gloriar. Ainda que você tivesse toda a força, né? E aí eu olho para a força,
como quem entra dentro de uma sala de troféus, de muitas medalhas, né? O atleta ele olha para aquelas conquistas e ele se alegra, né? Imagino eu, ele vê o esforço, o empenho, a dedicação que ele teve para conquistar cada uma daquelas medalhas, cada um daqueles troféus. E na nossa vida cristã, a gente precisa também, ainda que tenhamos muitas experiências gloriosas e tenhamos muitos feitos na nossa história com Deus, muito gloriosos, né? Segundo os nossos olhos, a gente não pode se gloriar disso. De fato, quem fez tudo foi o Espírito Santo. Nós fomos um instrumento de Deus para que aquilo acontecesse. E o atleta ali recebeu também saúde, né? Fortalecimento. Ele só se exercitou, ele só deu o melhor de si, assim como nós. Precisamos exercitar a nossa fé, dar o melhor de nós, nos entregarmos para essa batalha. E ali, aquele que tem os troféus em suas mãos, o, entre aspas, merecedor daqueles troféus, ele não pode também, na fé, se gloriar daquilo. Achar que a força dele o levou até ali, a força dele, a espiritualidade dele, a expertise dele o levou ali. Não. Vamos nos gloriar no Senhor. Não se glorie o rico nas suas riquezas, né? Todas as conquistas materiais, todas as conquistas que se pode ver, que o olho pode tocar, que o olho pode ver, que a mão pode tocar. Essas conquistas também não podem ser motivo da gente se gloriar como servos de Deus. Tudo que o Senhor te deu, seja uma casa, seja um carro, seja um casamento sólido, seja o que for, isso não pode ser motivo de você ou eu se gloriar, nos gloriarmos. A gente não pode colocar isso à frente, porque de alguma forma estamos tentando trazer para nós uma glória que não é nossa, que não nos pertence. Irmãos, mas no versículo 23, quando faz uma remissão ao nosso histórico com Deus, a nossa história com Ele. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. É isso que Deus está dizendo. E saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. E porque destas coisas me agrado. Então, diz o Senhor, as coisas que agradam a Deus na terra, né? A justiça, a beneficência, o juízo. Beneficência, juízo e justiça na terra. São as coisas que agradam a Deus. Então, a gente precisa se gloriar em conhecer a Deus. E conhecer a Deus é inesgotável, porque Deus é inesgotável. Porque Deus tem tesouros nele que a gente nunca explorou. Coisas que o nosso olho nunca viu. Nunca, jamais penetrou o coração do homem. Algumas coisas que estão em Deus escondidas. Até a ciência, os cientistas não conseguiram ter acesso a todo o poder de Deus, a toda a revelação de Deus, de cura, de restauração do ser humano, do corpo humano. A ciência, o pouco que ela tem de Deus, que Deus se revela, Deus compartilha com eles, né? A cura. Deus compartilha com o cientista o milagre, porque eles têm acesso a saídas que o corpo humano precisa. E aqui, quando a gente olha para a beneficência de Deus, para a bondade de Deus, a gente olha para a nossa família, a gente olha para a nossa casa, para a nossa história, porque desde os nossos pais, desde os nossos avós, o cuidado do Senhor sobre nós, a gente se regozija em Deus, a gente alegra em Deus pelo seu juízo, pela sua justiça,
pela maneira, né, pelo modus operandi de Deus, pela maneira em que Ele opera em nós, que Ele opera em nosso favor. E quando a gente até, ontem teve um episódio aqui em casa, a gente começou a conversar a respeito da história da nossa família. Quando a gente se depara com a história da nossa família, a gente reconhece o quanto Deus cuidou, o quanto Deus velou por nós em dias difíceis, em situações que nos encurralaram. Então a gente não pode de forma alguma se gloriar na nossa força, na resposta que a gente deu, na maneira como a gente saiu daquela situação, porque na verdade foi o Senhor, foi a bondade dele que nos guiou. Foi o cuidado dele, foi o juízo, porque ele foi justo, foi a justiça dele, foi a maneira que ele nos fortaleceu nos vales da nossa vida. Então, nessa manhã, que a gente se fortaleça mesmo nele, porque ele foi bom, ele é bom, ele tem sido bom conosco, ele tem cuidado de maneira profunda em coisas que a gente não consegue apurar, contemplar, entender. Então a gente precisa se gloriar em conhecer a Deus, em saber, em constatar que Ele é o Senhor da nossa vida. Então se alegre nisso, se alegre, se glorie nisso, se fortaleça nisso, de saber que Ele é o teu Deus, de que Ele guerreou e guerreia por você. Se alegre e se glorie nisso, de conhecer o teu Salvador, de conhecer aquele que enviou o seu Filho para morrer no seu lugar. A Bíblia diz que nós andávamos como ovelhas sem uma direção, sem um pastor, e o Senhor nos recolheu, o Senhor nos ensinou, o Senhor nos instruiu. Nós estávamos errantes no nosso caminho, na nossa decisão. E por que que às vezes, dentro lá do nosso coração, nós nos olhamos como muito fortes, como muito sábios, como muito ricos de saúde, enfim, de N coisas. A verdade é que o Senhor tem nos ensinado a viver. O Senhor tem nos levado à frente, nos levado além. E vamos agradecer a Deus por isso. Vamos nos gloriar em conhecer o nosso Salvador. A gente sabe que foi Ele que cuidou de nós no caminho em que a gente nem o reconhecia ainda. A gente sabe, a gente tem conhecimento do seu poder na nossa vida. Então, vamos nos gloriar nisso, em conhecer, em ler a palavra de Deus, em buscá-lo, em adorá-lo, em estar ali buscando a revelação, a direção do nosso Pai. Vamos nos gloriar nisso, em ter o nosso Paizinho, o nosso Abba, Pai, ao nosso lado, para chorar, para rir, para se alegrar, para saltar de alegria. Vamos agradecer a Deus a cada dia pela sua graça e sua misericórdia na nossa vida. Vamos nos gloriar em conhecer a Ele, em saber que Ele é o Senhor. Amém? Assim eu agradeço a rica oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.